Pois é, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito obrigada, senhora, aí, pelo seu carinho, pela sua atenção, né? Minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes, o senhor aí também. Muito obrigado. Um abraço para vocês, paz, alegria, saúde. É o que desejamos, Suelen. Isso mesmo, assim. Que prazer estar aqui contigo. Inclusive, saúde mesmo, né, gente? Essa semana eu estive aí meio afastadinha, meio doentinha, mas prazer enorme estar aqui contigo, com todo mundo que está aí nos assistindo. E vale lembrar, pessoal, a gente quer ter aqui a sua mensagem, a sua denúncia, e você já sabe. Pega seu celular, coloca ele na horizontal, grava a sua denúncia e manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 319 9680 2310, tá, gente? A gente quer saber tudo e vamos correr atrás para tentar resolver isso para vocês, quem sabe, né? Bom demais. E vale lembrar que nós estamos na TV Horizonte, né? Canal 30.1 HD TV Digital e também ao vivo agora pelo YouTube na TV Horizonte Oficial. Pois é, há muitos anos atrás, quando ainda a propaganda no rádio e na televisão não era regulamentada, o Gerson, que foi um grande jogador de futebol do Botafogo, do Fluminense, da seleção brasileira, da velha seleção dos anos 70, que foi tricampeão do mundo, né? O Gerson fazia uma propaganda de cigarro e dizia assim: eu quero levar vantagem. Aí nós criamos um bordão, Lady Gerson. São as pessoas que gostam de levar vantagem, né? Aquelas pessoas que acham que elas são mais interessantes do que as outras, elas são mais vivas do que as outras, mais inteligentes, né? E querem levar vantagem em tudo. E hoje você tem algumas regras, com a redemocratização do país, algumas regras foram criadas, né? De respeito, né? Democraticamente nós passamos a conviver melhor, né? E respeitando todo mundo, se respeitando, né? Você tem que respeitar a criança, você tem que respeitar os mais idosos, né? Uma coisa ainda que ninguém consegue fazer é dar lugar para uma mulher gestante, para uma senhora no ônibus, uma mais idosa, porque essa coisa ainda os jovens não aprenderam. Porque nós, na nossa juventude, aprendemos muito a respeitar os mais velhos e no ônibus dar lugar para os mais velhos, para uma moça e etc. Tal. A gente fazia isso, né? Mas aconteceu um caso lamentável em Belo Horizonte ontem, na Savassi, quando um cidadão, né? Porque uma mulher com a criança tomou lugar numa fila dele, ele ficou irritado, né? Começou a discutir com a mulher e deu um tapa na criança que ela carregava no colo, achando que era um bebê reborn. Não era isso, era um bebê de verdade. Quer dizer, aí eu acho que ele, depois, para se justificar, ele quis dizer: não, eu achei que era um bebê reborn e não sei o que, nada disso. Na verdade, ele atingiu a criança, né, para se vingar da mulher que estava na fila, na frente dele. Por quê? Porque pela lei de Gerson ele queria levar vantagem, ele queria ficar na frente de todo mundo, né? É muito lamentável que essas coisas aconteçam, né? E acontece com a mulher com a criança, acontece com a mulher que está grávida, acontece com a pessoa mais idosa, as pessoas não respeitam. É muito comum, né, o sujeito passar, o motorista de ônibus, né, passar num ponto de ônibus e não pegar o velho, porque dizendo assim, aí está pé na cova. É o pessoal que não paga, né? Quer dizer, é um direito que foi adquirido pelos mais velhos. Então, nós temos que respeitar. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo, né? O sujeito está preso, né? Tivemos várias testemunhas, ele foi agredido pelas testemunhas que não concordaram com aquele ato dele, né? E, infelizmente, vai curtir uns dias de cadeia aí, né? Embora a criança esteja bem, graças a Deus, sem problema nenhum, mas o ato dele foi um ato desnecessário. Suelen. É assim, triste mesmo esse fato. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre uma promoção que está chegando, porque vocês já sabem, aqui no Ei, gente, nós estamos com vários sorteios, sempre procurando algo bem bacana para vocês. Então, preste atenção que segunda-feira nós vamos lançar uma promoção do Dia dos Namorados, né, Assi? É isso aí. Semana do Dia dos Namorados, já vamos começar aí com coisa boa. É isso Mas agora, nós vamos direto para a nossa redação, falar com a Sara Zeferino, que ela traz notícia para a gente direto de lá, ó, sobre a seleção brasileira. Sara, conta pra gente. Sara. Empatou? Como é que foi? E aí, Sara, a seleção teve alguma melhora? Eu não vi melhora nenhuma, Sara, felizmente. Boa tarde, Assis, Suelen, a todos que nos acompanham aqui no Ei, gente. Eu queria trazer boas notícias sobre a seleção brasileira.
nesta sexta-feira, para a gente emendar o final de semana feliz, né? Mas não tenho boas notícias, não. O Brasil jogou ontem contra o Equador, lá em Guayaquil, e empate sem gols. Um jogo bom para dar sono em quem estava assistindo, viu? Assírio Suelen. Foi a estreia, né, do técnico Ancelotti e terminamos aí este jogo válido pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo em 0-0. O Brasil teve poucas chances, não brilhou muito, mas pelo menos foi um jogo sem sofrer gols, né? Já que é a pior defesa do G6 da tabela das eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora a seleção brasileira já voltou ao Brasil, tá? Já está no Brasil, onde segue treinando, se preparando agora para o jogo da próxima terça-feira, às 9h45 da noite. O jogo vai ser na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, né? O estádio do Corinthians. E aí o confronto será contra o Paraguai. Será o segundo jogo do Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha. E aí sim ele terá um pouquinho mais de tempo para preparar os jogadores, já que para esse jogo contra o Equador, o Ancelotti teve apenas 2 treinos e meio, sendo que foram poucos momentos que ele teve com o time completo, né? E aí para essa partida contra o Paraguai, ele terá um reforço importante. O Rafinha, jogador do Barcelona, poderá jogar nesta partida, porque contra o Equador ele cumpriu suspensão, né? Já que já tinha recebido 3 cartões amarelos na competição e agora ele fica à disposição do técnico italiano que comanda a seleção brasileira. A gente espera que na quarta-feira eu possa vir aqui com boas notícias, viu, Assírio Suelen? É isso aí. É bom lembrar, Sara, que nós já tivemos muitas crises no futebol brasileiro e eu acompanhei muitas delas, né? E antes, em 69, 70, né, para a Copa de 70, nós estávamos vivendo uma crise também de técnicos, né? E então existia um cara que era cronista esportivo, era botafoguense doente, chegou a ser técnico do Botafogo, quando o Botafogo tinha aqueles jogadores maravilhosos, Didi, Garrincha, Newton Santos, etc., né? E aí, esse cidadão foi chamado pelo então presidente da CBD, que não era a CBF, era a Confederação Brasileira de Esportes, que era o João Avelange, e chamou o João Saldanha para ser o técnico da seleção. E ele aceitou. Aceitou e disse assim, eu vou convocar as minhas feras. E aí começou a falar no nome dos jogadores, mas todo mundo falou assim, um cara louco, ele está trazendo para o meio de campo, uma porção de gente para o meio de campo, como é que ele vai fazer? Ele vai pôr Piazza, Clodoaldo, Gerson, Givelino, vou pôr todo mundo, onde que ele vai pôr esse time? Pois ele colocou todo mundo no mesmo time. O Piazza jogou de back, né? O Gerson jogou, o Clodoaldo jogou, o Rivelino jogou, né? O Pelé jogou. Uma pessoa que ninguém pensava mais em convocar, que era o Jair, né? O Jairzinho, convocou o Jairzinho e tal, e chamava as feras de 70. Só que não ficou, ele conseguiu jogar nas eliminatórias, ganhou, né? Mas o presidente Médici, que era na época um presidente militar, um general, né? Queria que ele convocasse alguns jogadores, inclusive o Dario, que era do Atlético. E então ele mandou um recado para o presidente. E ele era do Partido Comunista, né? Ele mandou um recado para o presidente. Como eu não vou me excluir, dar palpite no ministério do presidente, eu não gostaria que ele desse palpite no meu time. E aí isso aí tiraram ele da seleção por causa disso, né? O Zagallo assumiu, mas o time já estava pronto, já estava feito, né? Então, eu fico me lembrando disso, né? Porque o Ancelotti chegou aí 3 dias antes da convocação, quer dizer, ele pode ser um bom técnico, pode conhecer bem o futebol brasileiro, mas ele tinha que estar aqui antes, né? Para conhecer, inclusive, o nosso futebol, ver mais e etc. Vamos esperar que essas coisas se resolvam, né? Tomara, né? Porque o Ancelotti pega aí um certo estrago, né? Que foi deixado na seleção brasileira. Temos a sequência aí de Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, todos deram errado nesse comando da seleção brasileira, né? A gente já vivia essa expectativa pela vinda do Ancelotti, demorou e agora chega em cima da hora. Muitos falam, e eu inclusive concordo com isso, a gente perdeu muito tempo nesse ciclo para a próxima Copa do Mundo. Então, o Ancelotti vai ter que basicamente operar um milagre, viu, Assírio Suelen? E eu acho assim, eu quero dizer algumas coisas, por exemplo, assim, o que foi o goleiro do Cruzeiro,
que hoje está no Fluminense. O Fábio. O Fábio, né? Nunca foi lembrado pela seleção brasileira. Verdade. O goleiro do Atlético, né? Que tem feito Everson. coisas maravilhosas, nunca é lembrado para a seleção brasileira. Verdade. Não é verdade, né? Aí porque o goleiro está lá fora, parece que há um conluio, né? O jogador que é lembrado para a seleção brasileira, ele tem que estar fora do Brasil. Parece que há um negócio assim de valorização, de não sei o quê, etc. E aqueles que estão aqui, parece... Eu gostaria até de ver o seguinte, Sara, que nós tivéssemos uma seleção formada pelos estrangeiros, pelos brasileiros que estão fora do país, e uma seleção de brasileiros. A seleção de 58, praticamente, ela foi formada por 3 times. Botafogo, Vasco naquela época, né? E Corinthians, né? E o Pelé que veio lá, vieram 3 jogadores da seleção, né? Que eram do Santos. Pelé, Zito e também o Pepe, né? Então, quer dizer, a seleção era com os melhores daquela época mesmo, né? Infelizmente. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Isso aí. Sara, obrigada, viu? Um abraço para vocês. Um abraço. Até mais. Daqui a pouco a gente volta. Isso mesmo. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Suelen. Isso mesmo, assim, olha, gente, o friozinho chegou, não é mesmo? E nós temos uma novidade para vocês. Olha, nesse final de semana, no domingo, vai acontecer de 8 da manhã até 1 da tarde o Bazar Solidário. Mas para quem vai falar melhor para a gente sobre isso, estamos recebendo agora o Samuel da Silva, que ele é o secretário executivo da Cáritas Regional Minas Gerais. Seja bem-vindo, Samuel. Conta pra gente essa maravilha desse bazar e o que a gente pode esperar. E aonde ele vai funcionar, Samuel? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa. Programa numa TV que a gente gosta, admira muito, né? Esse trabalho que é desenvolvido. E o bazar a gente chama Bazar Solidário porque ele começa solidário desde a origem, né? São roupas que vêm da Alemanha a partir da doação solidária de vários voluntários lá na Alemanha que arrecadam essas doações e enviam para o Brasil. E ele continua voluntário aqui solidário a partir do bazar que é feito. E todo o recurso que é arrecadado é usado para ações sociais da Cáritas em todo o estado de Minas Gerais. Então é uma rede de solidariedade que começa lá na origem e vai até aqui na ponta para que a gente possa solidariamente, né, ajudar os irmãos e irmãs que mais precisam. Né? E onde ele vai funcionar? Ele vai funcionar lá, eu trouxe até uma colinha, lá no ginásio poliesportivo, lá do Sagrada Família, na rua Frei Orlando, 1210, na lá Sagrada no Família. Do lado Sagrada da igreja. Família. Igreja do lado da igreja bairro Santa Sagrada Clara. Família? No bairro Caiçara. Ah, na Santa Clara. Isso, na do lado da Santa Igreja Clara. de Santa Clara. Isso. Aí, Igreja... atrás Ali, da Catalão. Sagrada Família e Colégio Sagrada Família. Nós chamamos antes o Colégio São Francisco, né? Ali porque é São Francisco, as franciscanas, né? Então vai ser ali, né? Vai ser ali. Uhum. Vai ser no domingo, né? Exatamente. Olha, na igreja ou fora da igreja? No poliesportivo da igreja. E eu estive da outra vez, gente, vale realmente a pena. São produtos muito bem acabados, qualidade boa, com preço acessível, gente. E outra, leve a sua sacolinha de plástica para também a gente estar colaborando com o meio ambiente, né? Assim, é importante, não é mesmo? Isso, conta pra gente. A gente vem já fazendo esse trabalho para que evitar também o acúmulo de sacolas, né? E resíduos de lixo. Então é um bazar que você já teve lá. Tem roupas variadas, né? Crianças, adultos. Entra pela Catalão mesmo? Pela Frei Orlando. Pela Frei Orlando. Pela Frei Orlando, é atrás, né? Sei. Da Catalão, porque é na entrada, uma das entradas laterais do poliesportivo do colégio. Sei, beleza. A gente conhece bem lá a região, né? Frequentei muito o colégio, né? Quando não tinha Catalão, hein? Ainda. Pois é. Né? Já era o colégio das Irmãs Franciscanas, né? E o legal é falar que essa renda ela é toda revertida para as ações. Conta pra gente também, falando para onde Isso. vai. A Cáritas é uma organização, um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Ela é uma organização internacional e aqui no Brasil vai fazer 70 anos de presença, fazendo uma série de trabalhos. Então, todo o recurso que é obtido, seja através do bazar, seja através de doações, todo é revertido para apoio às pessoas, e aqueles e aquelas que mais precisam. Não? Então,
A ação da Caritas vai desde a ajuda emergencial, a pessoa está passando por necessidade, carência alimentar, a gente fornece cesta básica, até ações de promoção, né? Porque as pessoas também precisam sair daquela condição que elas estão. Então a gente trabalha também com geração de renda, com grupos no interior, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, em vários locais do estado, também fazendo esse apoio tanto a comunidades rurais como a comunidades urbanas. E quem não puder ir nesse final de semana, está previsto mais uma nova edição? Tá, mas aí a gente ainda não agendou. Então vá, porque se acabar tudo dessa vez, agora só na próxima remessa do ano que vem. Muito bem, gente. Então fique aí de olho, @CaritasMG, tá, gente? É que fala Caritas, mas é Caritas, né? Porque nós vamos falar do Instagram, não tem acento, então é CaritasMG. Entre lá, fique de olho nas próximas edições que tiver. É um lugar que vale a pena, vamos ajudar, é Bazar Solidário. Você compra, né, suas roupas, enfim, e também ajuda também tantas instituições. Você quer comprar um belo casaco, né? Isso, um casaco. Um sobretudo, vai encontrar tudo isso lá. Isso né? mesmo. E para todas as idades, né? Crianças, muito bom. Para homem, para mulher, para todo mundo que quiser. Sucesso vai ser no próximo. Vai chegar a bolsa e sapato ou é só roupa mesmo dessa vez? Geralmente é só roupa. Geralmente roupa e alguma roupa de cama também, às vezes costuma chegar. E vai ser nesse domingo? Nesse domingo. A partir de que horas? A partir das 8 e vai até às 13. Até às 13 horas. No Colégio Sagrada Família. Os nossos telespectadores estão convidados. Vamos agora falar com o João Eduardo Santana, que está lá na Central de Notícias da Rede Catedral. João, boa tarde. Oi, Assir, boa tarde para você, boa tarde também, Suelen, para gente boa que está acompanhando a TV Horizonte, emissora da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho que você tem conosco, a nossa programação. Assir, quero trazer um fato emblemático desse final da noite de quinta-feira, início da manhã da sexta-feira, que a gente está acompanhando e está tendo uma repercussão internacional. É uma confusão que envolveu aí um homem de 36 anos e uma criança de 4 meses de idade. E eu não estou falando errado, não. É uma criança de 4 meses de idade, isso mesmo. É um suspeito, né, de agredir essa criança de 4 meses de idade, porque o homem confundiu a criança com um boneco, mais precisamente um bebê reborn, né? Esses bonecos de alta realidade que estão aparecendo agora como crianças. Esse homem de 36 anos, assim, de acordo com o boletim de ocorrências, ele estava na fila de um trailer de sanduíches ali na Praça da Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte, e uma mãe com o seu bebê de 4 meses estava lá também. Esse homem, de acordo com a polícia, começou a brincar com essa criança e tudo mais, e de repente esse homem desferiu um tapa no rosto desse bebê, afirmando que o bebê não era de verdade, era um bebê reborn. Por incrível que pareça, ele fez isso. As imagens que você vê na sua tela agora, das câmeras de segurança das fardas dos policiais, dão conta da mulher aí mostrando a agressão para o policial que imediatamente prende o suspeito. E esse suspeito apanhou um pouco de populares, Assir. Ele foi cercado, quebraram uma cadeira de plástico na cabeça dele, ele apanhou um pouquinho, né, por conta dessa ação que ele promoveu contra essa criança. O bebê passa bem, graças a Deus. O homem foi preso em flagrante e na hora do almoço de hoje, a prisão dele foi convertida em prisão preventiva, ou seja, ele já está no sistema prisional mineiro por conta dessa agressão. Assir, vou te dizer uma coisa, a gente já sabe que essa questão do bebê reborn é uma questão polêmica, né? Envolve muito, inclusive, a sanidade das pessoas, aquilo que elas enxergam, sobre aquilo que é a realidade, aquilo que é ficção. Mas olha, se essa moda pega, hein? É isso aí. Mas a sanidade está de todos os lados também, né? Porque a pessoa achar que o bebê é reborn ou se não é, e bater, né? Meu Deus, tá difícil, né, João? Aliás, eu falo sempre, sabe, João, que os animais são melhores tratados, né? Hoje as pessoas saem com o animal para passear, para andar e etc. E as crianças ficam dentro de casa, né? Justamente. As crianças deviam ser tratadas, pelo menos com o mesmo carinho que se trata um animalzinho hoje, que todo mundo sai com um cachorrinho pela manhã e à tarde tinha que sair também com as crianças, né? As crianças merecem os também. Conceitos, né, de família, né? Os conceitos de valorização daquilo que é importante, né, estão muito mudados em nossa sociedade. A gente tem que se ater concordando ou não concordando, né, Assir? É isso aí. Pois é. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vamos falar da Oral Sim. A Oral Sim está conosco aqui na TV Horizonte.
Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, muita gente fala assim, eu gostaria de fazer um implante dentário. Mas é coisa de artista, de gente rica. Não. Hoje você pode fazer o seu implante dentário. A Oral Sim está esperando você. Tudo começa com você ligando, 2117-3300. 2117-3300. Você liga, eles marcam uma consulta totalmente gratuita, fazem todos os exames na sua boca, eles vão saber qual o tipo de serviço que você tem que ser feito na sua boca, qual o tipo de tratamento dentário que você terá que se submeter. E outra coisa, você pode chegar ao implante dentário. Você sabe que no implante você pode pagar em 18 vezes. É fantástico, é maravilhoso. Tem dois endereços para você. Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, ali do lado da Cantina Minas Goiás, antiga ali na Pedro II. Também lá na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Tá? 2 endereços para você, mas tudo começa com você ligando. 2117-3300. 2117-3300. Suelen. Isso aí, gente. Sexta-feira é dia de cultura aqui no Ei Gente. Você gosta de Zuc? Já ouviu falar? Gente, tá tendo um festival sensacional este final de semana lá no Teatro Marília. Mas quem vai falar melhor sobre isso? Nós estamos aqui recebendo o Rodrigo, gente. Olha que maravilha. O Rodrigo Delano, que ele vai falar pra gente sobre esse festival. Conta pra gente como que surgiu o festival Zuc e fala pra gente essa dança aí, como é que ela é, né? Então, tem muito tempo já. Ele começou em 2005. Então, até a curiosidade, chamava Minas Zuc, agora o nome virou BH Zuc. Por que BH Zuc? BH é porque é uma homenagem à cidade. Sei. Isso é... E Zuc? Zuc, na verdade, é a continuação da nossa lambada. Sei. Teve uma época que as pessoas que dançavam ficaram, digamos, órfãos de música para dançar e usaram muito a música de Zuc. E acabaram rebatizando o nome Zuc. Mas tem um fato curioso, hoje em dia está crescendo fora do Brasil a lambada de novo, sabia? Porque legal. a lambada nada mais é do que o que nós tivemos dos chamados ritmos das Antilhas, que eram rumba e mambo, né? Então, elas se assemelham muito, né? Muito. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Você já ouviu falar numa música do Valdir Azevedo, que é o Delicado? Delicado era rumba, era mambo. Mas aí, porque o baião estava na moda, por causa do Luiz Gonzaga, então transfere o ritmo para o baião, porque o andamento era a mesma coisa. Então, normalmente, nós nos adaptamos muito bem aos ritmos das Antilhas, os ritmos latino-americanos, né? O Zuc é das Antilhas. Pois é isso aí, né? Perfeito. Ué, eu quero dançarino, então. Tá vendo? Não Cantor, né? Mas cantor, ele é porque tudo. eu sou de uma época que os discos de 78 rotações e tudo, trazia samba canção, samba choro, rumba, mambo, né? Hoje a gente fala salsa, é a mesma coisa, é o mesmo ritmo, é o mesmo estilo, né? É verdade. Né? Que é diferente da zumba também. Não, né? Zumba tem não que falar a nada diferença de um isso, para o outro, que aí também é importante. Conta pra gente. E a lambada surgiu no governo do Sarney. Né? Interessante isso, né? Muito legal. Os governos, né? Por exemplo, no Juscelino Kubitschek surgiu a Bossa Nova, né? 58, a Bossa Nova. Era verdade. O Sarney teve a lambada, né? Olha que coisa, umas coisas que vão surgir. Quem não lembra de Beto Barbosa, gente? Demais. Meu Deus do céu. Mas conta para o pessoal de casa a diferença da zumba e do Zuc. Toda a diferença. Na verdade, o Zuc, a gente pode falar que é a lambada, e é uma dança que é dançada a 2. Então, você dança com o par. Quer ver? Vamos mostrar aqui como é que eu danço um pouquinho? Vamos lá. Não treinei não, tá, gente? Não me julgue. Eu tenho que fazer o ritmo aqui, ó. Então foi. Isso.
Que é um pouco do nosso... Do nosso é um pouco do nosso... Gente, não treinei, hein? Foi dos ritmos susto. brasileiros que vem do Nordeste, né? Sim. Que tudo se mistura, né? Muito bom. Tudo se Então, mistura, né? a diferença é a zumba. A zumba é aquela dança individual, né? Que é a dança para você queimar calorias, se divertir. Que tem na academia, né? Tem na academia. Já o zouk, na verdade o termo que a gente usa hoje é o zouk brasileiro ou lambada. Até botou um brasileiro depois para não ter dúvida de onde é que era. E do Mas o festival não é só de fala zouk. pra gente. Isso. O festival tem outras coisas também. É o festival. O zouk é porque Belo Horizonte tem uma referência nessa dança nova, né? Quando a dança se transformou, saiu da lambada, algumas cidades pegaram essa referência. Belo Horizonte foi uma delas. Então a gente usa o zouk para divulgar todas as outras danças. Então vai ter forró, vai ter samba de gafieira, vai ter danças urbanas, vai ter um espetáculo de sound healing, vai passar um filme. O filme é um curta-metragem, chama The Best of Lambada. Melhor da lambada em português. É o melhor da lambada. Vai ter uma palestra também interativa para entender. Tem uma palestra, a história da lambada e do zouk brasileiro, para as pessoas entenderem a diferença. E acesso também, ingresso, essas coisas. Tudo gratuito pelo Simpla. São 100 vagas por oficinas. Vai ser onde vai ser realizado? No Teatro Marília. Isso que é uma coisa legal, porque na verdade a gente está fazendo uma coisa diferente. A gente vai proporcionar uma experiência, que a oficina vai ser no palco do teatro. Legal. A pessoa vai ter a sensação de estar indo ali já dançar, se já apresentar, tudo. E no final de cada aula tem uma gravação do que a gente fez. Então vai ter a gravação. Quem for lá vai ter a oportunidade de gravar, se gravar dançando no palco do teatro. Olha só. Eu fico me lembrando disso porque quando a lambada surgiu, eu era assessor de imprensa da Prefeitura de Contagem. E Contagem é uma cidade muito, muito ligada a Belo Horizonte, porque é uma história que tem que contar, porque a Contagem recebeu a cidade industrial, então Belo Horizonte ficou unida à Contagem. Então, a cidade perdeu um pouco da sua história, da sua tradição, da sua cultura. E eu falei assim, vamos inventar uma lambada na época lambada, e gravamos, né? O Gervásio Horta fez. Eu já sei o que faço para afastar a tristeza de mim, eu vou lá em Contagem. Trocar uma ideia em qualquer botequim, bater papo furado, saber das histórias que tem por ali, ver muita gente chegando e trabalhando em Contagem assim. Oi, hoje eu vou para Contagem, eu vou... Era uma lambada, justamente para incentivar o cara a ter amor pelas coisas de Contagem. Bacana demais. Tem uma música, tem um zouk da cidade de Belo Horizonte, que a banda Aisha fez uma música para a cidade de BH também. E é interessante isso, homenageando a cidade. Conta pra gente agora, Rodrigo, quais são os outros professores também que vão estar lá? Ok. Luísa Mansur, que é de Betim. Luísa Mansur, Vitor Martins, Rodrigo Chaves, Euler, eu vou estar, a Kátia Couto com Sound Healing, The Best of Lambada... Será que eu esqueci? Não, mas eu acho que falei todo tem mundo. muitas coisas legais. E quem tiver curiosidade é só entrar no @... @BHZouk. BHZouk, tá lá toda a programação, estão lá os links, mas copie que as vagas estão acabando. Imagino, já tá aí, já, né? Final de semana. É isso aí. Legal então demais. Vamos à redação da Rede Catedral. João Eduardo Santana, quais são as novidades, João? Oi, Assir, depois desse remexe-mexe aí bacana, a gente vai falar agora de uma coisa que não agrada muito o morador de Belo Horizonte, mas a gente tem que ficar sabendo, né? Então, muita atenção, a partir da 0 hora desse sábado, dia 7 de junho, as tarifas dos táxis aqui de Belo Horizonte vão ficar mais caras, viu? Esse reajuste, ele foi colocado hoje no Diário Oficial do município, promulgado hoje, e então eu quero que você fique atento, querido ouvinte, querido telespectador do Ei Gente aqui da TV Horizonte, para essas mudanças. A bandeirada, que é o valor do taxímetro no início da corrida, passou de R$ 4,90 para R$ 5,15, representando, Assir, um aumento de 5,10%. Já o quilômetro rodado na bandeira 1 subiu de R$ 13,74 para R$ 4,11, alta aí de 9,89. Na bandeira 2, preço do quilômetro do táxi foi de R$ 4,47 para R$ 4,92, aumento de 10%. Já o valor da hora parada passou de R$ 32,25 para R$ 35,48, um reajuste de 10,02%. Ficou mais caro também, Assir, transportar carrinho de supermercado.
subiu de 2,20 para 2,40. E o volume transportado com dimensões acima de 60 centímetros, também mais caro, passa a partir de amanhã para R$ 1,80. O táxi lotação, Acir, que são aqueles táxis que rodam na Avenida Afonso Pena e também na Avenida do Contorno, eles mantêm as tarifas como de costume, não teve alteração. E as viagens para o aeroporto de Confins, elas seguem o que está previsto no taxímetro, também não tem nenhum tipo de mudança. Nas redes sociais da TV Horizonte, @TV Horizonte Oficial, tem lá todo esse descritivo. Então, você, cidadão que usa o táxi de Belo Horizonte, prepare o seu bolso, viu? Pois é, e eu faço até um apelo ao prefeito Álvaro Damião, à BH Trans, alguém tem que tomar uma decisão de ajudar os taxistas de Belo Horizonte que podem ir levar o passageiro no aeroporto de Confins, mas não pode trazer ninguém de lá, né? E algumas pessoas que eu conheço, um cidadão, que ele era motorista de táxi, né? E ele, como falava inglês bem, falava espanhol e etc. Era poliglota. Ele passou a atender pessoas que chegavam aqui em Belo Horizonte, empresas, né? Então, às vezes as pessoas chegam aqui em Belo Horizonte e ele tinha que buscar, ele não podia buscar, ele tinha um compromisso de buscar. Então ele tinha um outro carro, né, particular, que ele ia lá no aeroporto. Pois ele foi preso no aeroporto, porque disseram, ele é taxista, está com um carro aqui. Quer dizer, ele podia falar assim, isso aqui é hoje um Uber, né? Na época não tinha Uber, né? Então, os taxistas de Belo Horizonte, eles são proibidos de trazer qualquer passageiro do aeroporto de Confins. Justamente. Lembrar que o aeroporto de Confins só existe por causa de Belo Horizonte, não é por causa de Confins e nem Lagoa Santa. Justamente, não? né? Ninguém vai para Confins e Lagoa Santa, todo mundo vai para Belo Horizonte. Né? Belo Horizonte é uma das únicas capitais do país, né, além de Curitiba, por exemplo, em que o aeroporto internacional é em São José dos Pinhais, que é uma cidade próxima também da região metropolitana, é uma das poucas capitais que não tem um aeroporto internacional. Aliás, né? uma coisa, né, João, a gente tem que falar, né, Belo Horizonte é uma cidade sui generis, né? Quando a Infraero ia gastar acho que 150 milhões para dar uma modernizada no aeroporto da Pampulha. Não queremos aeroporto. O povo de Belo Horizonte não quer aeroporto. Que coisa impressionante. Nós fechamos o aeroporto do Carlos Prates, que é a segunda escola de pilotos do Brasil. Justamente. A primeira está em São Paulo, a segunda estava em Minas. Então, fechou-se o aeroporto assim, de mais nem menos, né? E pela população. Nós não queremos aeroporto aqui, não faz muito barulho, mas quando o aeroporto foi inaugurado, em 1934, não tinha uma casa do lado dele. Sim. E de Carlos Prates também, eu moro no Caiçara, né? Então ali caíam alguns ali na rua Minerva. Aí o pessoal cair em qualquer lugar. Exatamente. Mas o povo usava disso. Não, também tá caindo muito aqui no Caiçara. Lá em São Paulo, lá sempre cai um avião lá perto do aeroporto do Campo de Marte. Do Campo de Marte? Campo de Marte. Direto. E o aeroporto de Congonhas. Se você chega no aeroporto de Congonhas, o avião passa entre prédios para descer no aeroporto de Congonhas. Passa em cima de uma avenida na hora que ele taxia. A bem da verdade, Acir e Suelen, o povo de Belo Horizonte precisa começar a valorizar um pouco mais aquilo que ela tem de bom, né? Os bens que nós temos. Porque Belo Horizonte não ter um aeroporto capaz de fazer viagens internacionais, né? De decolagens internacionais. Não ter um aeroporto hoje com condições de ser uma escola referência como era Carlos Prates. Nós estamos perdendo aquilo que é nosso. Fechamos o aeroporto sem pensar na escola, né? Segunda escola de pilotos do Brasil, infelizmente. João, obrigada, viu? Até mais. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Hoje é sexta-feira, é dia de música aqui no programa e recebemos agora o cantor Flávio Cardoso, que está lançando aí um álbum, Transformando Love. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado. Isso mesmo, Jaci. E estamos recebendo também Beto Placides, que ele é diretor artístico, porque dessa música se transformou também em um espetáculo musical. Aliás, fala aí um espetáculo musical, você falou uma coisa aí que nós temos que dar uma modificada, não foi? Sim. O teatro musical ele tem várias formas de serem expressadas, Não, né? Pois é, nós falamos de uma coisa que você tem que consertar aí, vamos lá. Ah, claro, vamos lá. Gente, olha só, eu falei sobre promoção, né? Mas é Nós vamos ter um sorteio. sorteio, gente, sobre o Dia dos Namorados. Então, fique ligado, na segunda-feira nós vamos lançar uma promoção do Dia dos Namorados. Então, Um sorteio. um sorteio, não é promoção, é um sorteio. Então, fique ligado que nós vamos ter aí vouchers de beleza, até para você se mimar ou até mesmo presentear quem você quer. E agora, vamos voltar aqui com os nossos convidados maravilhosos. Gente, fala pra gente o que vem a ser esse projeto aí maravilhoso de música. Vamos começar com o Beto Placides, depois com o nosso cantor maravilhoso aqui. Então, gente, boa tarde para todo mundo, boa tarde para quem está em casa. O Transbordando Love é um combo, né, de várias situações. A gente tem o disco Transbordando Love Volume 2, de Flavinho, e a partir do disco a gente entendeu que a gente precisava transbordar mais, e aí fizemos 2 videoclipes das músicas que estão no disco e mais um espetáculo. E o espetáculo é muito legal porque a gente conta histórias de amores reais. Como que a gente conta isso? A gente recebe histórias antecipadamente e a gente leva para o palco. Também recebemos... Vai ser na hora do espetáculo? Da plateia. A plateia chega, está no hall esperando. Fala, estou levando um chifre aqui e tal, então... Aí Acontece, acontece também. Então, a gente costuma dizer que, assim, amores que deram certo, mas acho que todo amor deu certo. Nem que seja por uma noite, ele deu certo. Todo mundo foi feliz em algum momento, então o amor deu certo. Já então, tem uma história, né? E o amor você tem que fazer uma música na hora ou canta uma música que já existe? Como é que é? Não, aí no caso, assim, a gente, de acordo com o repertório, né? Você contou a história, aí a música que combina com a história contada, a gente executa no momento. Tá legal. Porque o espetáculo, na verdade, ele acontece... a encenação é uma transmissão de um programa de rádio. A rádio chama Transbordando Love e o programa é do Roberval Paixão Show. Então ele dá conselhos amorosos, ele fala de horóscopo, ele recebe convidados e ele também, a gente também recupera jingles antigos. Então é muito legal que a plateia também é um revival de muita coisa bacana, né? Sim. E aí, nisso tudo a gente canta músicas, o Flavinho, na verdade, canta, né? As músicas do disco, né? Que são composições dele, e clássicos do brega mundial, do brega romântico, assim. Então a gente uniu isso tudo, é um transbordamento geral que acontece. Transformando e transbordando Então, logo. você fala Muito o bom. brega, ser brega nacional, você tem Valdir Soriano, tem opção de gente aí que fala do brega nacional. Né? Na verdade, né? O que você pensa que você está fazendo comigo? Eu não sou cachorro, não, né? Exatamente. Eu não sou cachorro, não, né? Muita gente considera a partir dos anos 40 ali, o que deu início o brega mesmo, né? Porque veio de muito antes, mas assim... A partir desses cantores, e nos anos 60 também, a partir de Paulo Sérgio, né, Valdo Braga, nos anos 70, aí popularizou de vez, né, para o Reginaldo Rossi. Tinha uma amiga minha que ouviu o rádio e estava ouvindo rock o dia inteiro. Aí ela falou assim, Ciro, eu ouvi tanto rock que eu enjoei, eu queria ouvir uma música brega. Aí eu pus na Atalaia. Mas você fala um negócio que é bem legal sobre isso, né? Eu considero que o brega vem do rock, né? O brega ele tem várias fases, né? A fase ali do meio dos anos 60 foi muito influenciado pelo Elvis também. Daquele menino lá que é também ator de TV, como é que chama? Esqueço o nome aqui da banda dele, né? Que fez Arlindo Orlando, onde você Blitz, está? O Blitz, né? Mesquita. É o Blitz, né? É isso aí. É um pouco de brega, né? Então tem uma fase do brega ali que ele é bem rock and roll mesmo, que bastante é a fase que eu mais gosto. Por falar, então, toca pra gente uma música aí também, do espetáculo. Claro, então vai ser o single lançado, esse Alguém, presente no disco Transbordando Love. E só lembrar também que tem lá, eu ouvi no Spotify, né? Sim, disponível em todas as plataformas, YouTube. Todo mundo convidado a ouvir por lá também. Vamos lá. Tudo bem. Eu sei que cada esquina dessas ruas já me viu ao menos uma vez o seu nome chamar. Talvez em toda a terra e até na lua não exista tamanho amor que vai encontrar. E vejo as estrelas brilhar e sim, começo a cantar na esperança de talvez
meu canto te alcançar. Sem você já não posso viver, sem você vivo apenas sofrer. Largue, meu bem, esse alguém e vem me amar. Largue, meu bem, esse alguém e vem me amar. Pois é, isso aí. Foi o que fez sucesso, né? Porque nós tivemos a Jovem Guarda, né? Um estilo de música muito mais para um rock internacional e tal, mas vieram os rockinhos brasileiros, né? Sim. Se você ouve, por exemplo, até você ouve o Lulu Santos cantando, é um bolero, não é não? É um bolero, Como uma onda. né? Como uma onda é um bolero, não é não? exatamente. O Roberto Carlos canta bolero, mas ele não quer dizer que é um bolerista. Ele... O Roberto cantou vários estilos antes de ser o Roberto mesmo. Ele gravou até cantou um bolero, disco, cantou que bolero. tem vários estilos. Quem deixaria... Isso. Essa música, uma música do Caso Imperial, quem deixaria os olhos dessa tristeza, eu nunca vi. Foi a primeira música que ele gravou, né? Era uma música no bolero. Exatamente. Mas só que tem que no disco do bolero tinha Louco por Você, laia, laia, lá. Aí esse que foi que estourou, se destacou e falou assim, opa, vamos levar ele para esse rumo aqui. Deixa ele, não vai levar a cantar bolero não, vai cantar esse aqui. Por um triz ele não virou um cantor de bolero mesmo. Isso aí. Virou cantor de rock. E ainda bem, né? Que ele teve essa história e influenciou essa geração. Mas antes de vocês encerrar aqui, onde que vai ser o espetáculo? Então, a gente vai fazer a partir de julho, a gente vai circular. A gente começa pela Grande BH, assim, Contagem, Brumadinho, depois a gente vai para o sul de Minas. Mas vai ser em teatro, na rua, como é que é? Sempre no teatro. Teatro. E a gente volta para BH. Então, se alguém... É só curtir lá, gente, @transbordandolove. E aí a gente vai ter já... A gente está sem essas datas definitivas. Mas aí eu mando para vocês aqui também. Não, e, gente, é só curtir. Beto Placides, Flavinho.eu, decorei todo mundo. Só seguir o Instagram aí e acompanhando. Então, falar só mais uma coisinha. Certo. No dia 27 de junho, a gente está fazendo um outro espetáculo que chama Cinema e Seus Grandes Clássicos, lá no Teatro do Minas Tênis. Então, a gente conta a história dos clássicos do cinema e a gente canta esses clássicos também. Beleza. Então, vale a pena conferir e depois a gente divulga lá também nas redes. Mas eu vou falar com o João Eduardo Santana na Central de Notícias da Rede Catedral. João. Oi, Assir, agora às 5h53, já aí colocando o pé no sextou, a gente vai trazer um recado importante para você que não se imunizou contra a gripe, tá bom? Os principais shoppings aqui de Belo Horizonte, por exemplo, o Shopping Del Rey, o Minas Shopping, também o Shopping Cidade, Shopping Del Rey, como eu disse, o Central Park lá na região do Betânia, todos esses shoppings vão estar abertos nesse fim de semana em horários diferentes, com pontos de imunização contra a gripe. Então você vai acessar bbh.gov.br e vai saber lá quais horários esses shoppings vão estar com estandes atendendo a população para se imunizar contra a gripe. Atenção, a gripe mata e tomar vacina é necessário. Você protege a si mesmo e as pessoas que você ama, tá bom? João. Então acesse lá bbh.gov.br. Assir, antes de terminar, eu quero fazer um registro aqui. Hoje é o último dia de uma pessoa que a gente gosta muito, a nossa estagiária, a Marielle, está encerrando hoje o trabalho dela aqui conosco, está indo para uma nova missão. Então quero deixar registrado o carinho de toda a Rede Catedral para com o trabalho dela, desejando que ela seja muito feliz nas próximas empreitadas que ela enfrentar. Final de semana bom para você, irmão. Valeu, querido. Obrigada, João. Até mais. Vamos encerrar com música? Por favor, Flavinho. Pouca coisa mudou desde o dia em que você se foi. Tudo aguardo o teu regresso como um instante que nunca passou. Suas roupas com seu cheiro e ainda uso o travesseiro, tudo pra me enganar. Você se foi, mas que vai voltar. Espero noite e dia ouvir você chegar. Tudo está como era antes, no mesmo lugar. Espero noite e dia ouvir você chegar. Tudo está como era antes, suas coisas, o nosso